Isso, então vamos lá, uma boa noite. Então hoje a gente retoma o nosso assunto, o segundo encontro, né? Dia 30 de setembro falamos sobre o tripé de alfabetização, consciência fonológica, princípio alfabético e letramento, e hoje a gente vai ficar um pouco mais concentrado, então, na consciência fonológica. Claro que a gente não consegue separar, essas três coisas, elas também andam juntas, né, muitas vezes na nossa prática. Aqui a gente está tentando só deixar um pouco mais didaticamente dividido, mas na verdade, na hora da sala, né, em sala de aulas, isso está tudo muito junto, mas a gente vai tentar estudar um pouco e um pouquinho a fundo, e quem não esteve, quem só assistiu a gravação do dia 30, quem está aqui hoje, depois se quiser conversar, perguntar alguma coisa, tá tranquilo. E podem interromper, porque como eu vou estar... Eu até vou ver o chat de vez em quando, porque eu tô com o celular também aqui, estou com duas entradas para poder acompanhar, mas qualquer coisa pode interromper que a gente vai conversando, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Um pouquinho. Assim. Pronto. Isso. Então, né, acho que está todo mundo vendo já, né, consciência fonológica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, consciência fonológica, né, por que ela é tão importante, tá? Então, eu vou tentar hoje, a gente já falou tanto, né, em outros encontros, eu tô bem já acostumada a conversar tanto em aula, como no próprio A Letra, em aula da pedagogia, em aula da fono, a gente fala muito de consciência fonológica, e eu vou tentar trazer algumas coisas que a gente não repete, não fala tanto, né? Que eu vou tentar resgatar um pouco mais lá a fundo o porquê que é tão importante, porquê que isso não é um modismo hoje da alfabetização, porque muita gente, né? A gente vê hoje no Instagram, no Facebook, o que tem de live, o que tem de material, né? O que tem hoje de proposta, mas que a gente também tem que conhecer bem, né? Conhecer de onde vem realmente, por que a gente trabalha. Entender que tem um momento que a gente também para de usar, porque a consciência fonológica ela vai chegar num patamar que a gente vai começar a olhar para outras questões, vai olhar para a ortografia, né? Mas para essa primeira arrancada, que eu digo, alavanca da alfabetização, a consciência fonológica é fundamental. Porque ela é a que nos dá a noção dessa primeira relação que a gente tem da nossa fala com as letras, que é o nosso princípio, né? O nosso sistema de escrita, ele precisa dessa relação, né? Dessa reflexão. Então, nós vamos para isso ter que voltar bem lá atrás, né? Pensando na nossa criança, já desde a barriga da mãe. A gente vai falar um pouquinho de por que é tão importante e por que essa criança não se dá conta somente do som das letras e do som da fala, mas ela já está se dando conta de sons há muito tempo, né? Porque a criança, dentro da barriga da mãe, no 5º mês de gestação, seu ouvido já está maduro para começar a identificar determinados sons. O útero e o líquido amniótico, que é o líquido que fica dentro, eles vão operar como um filtro passa-baixo, que deixam passar frequências baixas, né? Frequências baixas que vão ter característica prosódica. O que é característica prosódica? A melodia, o ritmo, né? E isso começa já a dar noções para essa criança de palavras que ela ouve, começando lá por palavrinhas pequenas, como pai, mãe, bom dia, aquelas palavrinhas que a gente vai lá, né, e faz aquela entonação, oi, meu amor, oi, bom, né, as pequenas palavrinhas que tem esse ritmo, né, ela começa a se dar conta disso, já percebe que tem algo de afetivo nisso, e especialmente nesse ruído de fundo que ela também percebe, ela vai conhecer e vai identificar a voz da mãe, que vai ser a voz que ela mais vai ouvir, a voz daquela que está cuidando, né? Às vezes pode não ser a mãe,
mas aquela que está mais presente, que está mais perto na hora do banho, mais perto na hora da amamentação, mais perto na hora, né, de dar a mamadeira. Quer dizer, existe ali a voz de alguém que aparece várias vezes, né? E dizem os estudos, então essas informações é de Dodani 2017, que a sílaba ela já é reconhecida no útero. Não que a criança identifique, eu estou ouvindo uma sílaba e isso faz parte de uma palavra. Não, ela já começa a se dar conta desses pedaços que vão ter algum sentido em algum momento, tanto que ela vai reconhecer palavrinhas monossilábicas, que são pequenininhas, e ela já começa a se dar conta de diferenças que existem entre línguas. Isso até eu já falei em outro momento. Se por exemplo, o português, que tem muita sílaba consoante vogal, é diferente de línguas que têm mais consoantes, e ela se dá conta dessas diferenças, né? Então, ela já é um sujeito que está prestando atenção nos ruídos que ela ouve ali dentro da barriga, que vem de fora. Então, ela já está muito sensível a tudo isso. Então, não vai ser só lá na chegada da alfabetização que ela vai prestar atenção nos sons. Ela já está muito atenta a isso. Bom, os primeiros sons, né? Os bebês já com 2 dias de vida, eles já diferenciam línguas, então, como, por exemplo, o inglês do espanhol, que o inglês ele é uma língua mais que a gente chama germânica, o espanhol mais latina. Então, o inglês que vai ter mais consoantes juntas, espanhol vai ter mais consoante vogal, mais parecido com o português. Entre o alemão e o português também, a criança percebe, tanto que se a mãe está conversando com a criança e chega a avó falando alemão, ela arregala os olhos ou ela começa a chupar mais o bico, alguma reação ela tem, ela percebe diferença entre, não que ela perceba ainda significado de palavra, mas percebe essa diferença que tem já nas estruturas, né? Porque eu falar, por exemplo, meu amor, é diferente de eu falar I love you, baby, né? Tem toda uma outra dinâmica de palavras ali, né? De consoantes que se encontram mais. O alemão, inclusive, tem bastante consoantes e muito poucas vogais. Então, é uma diferença que a criança já percebe. E os bebês, então, desenvolvem uma sensibilidade especial para a prosódia das palavras, que é essa acentuação. O que tem de forte numa palavra? Além de perceber diferenças, né, de tipos de consoantes que se juntam mais ou que ficam mais próximos de vogais, percebem as acentuações que são o quê? A marcação da sílaba tônica, né? Que a gente fala tanto lá, a gente falou no curso, acho que sábado, né? Da importância do trabalho com a sílaba tônica. Olhem o que já nos mostra o bebezinho bem pequeno. Ele já está percebendo que cada palavra vai ter uma marcação mais forte. Então, a mãe vai dizer, oi, meu amor, né? Ela vai dar aquele forte em determinados momentos da palavra. E os bebês, então, importante, a gente está falando aqui primeiro de percepção, daqui a pouquinho a gente vai falar do momento que eles também já começam a se expressar, mas primeiro olhem o que eles estão carregando dentro da cabecinha deles, já de percepções, de sons. Eles, aos de 10 a 12 meses, dos 10 meses a 1 ano, mais ou menos, eles já estão compreendendo em torno de 30 palavras. Eles já se dão conta de determinadas palavras, já associam palavras que são ditas muitas vezes com aquele objeto, o mamá, que quando a mãe fala mamá, chega aquela mamadeira quentinha ou chega o peito, né? O banho, quando ela fala banho, água, ele vai já relacionando com a hora do banho, então vai começando a incrementar o seu arsenal, né, de palavras compreendidas. Eu ainda não estou falando de fala, mas ela já está compreendendo. O balbucio, então, aí a gente começa aos 2 meses, agora eu vou começando a falar um pouquinho de como é que ela se expressa, né? Aos 2 meses, elas já produzem sons vegetativos, como suspiro, tosse, né? Aquela criança que fica assim, e olha e sorri. Então, com 2 meses ela já está começando, isso já é um início do balbucio, mas é diferente, é um balbucio mais
que a gente chama bem mais rústico, bem mais ainda anterior, mas já é uma manifestação. Aos 4 meses, ela já começa a utilizar vogais, que a gente começa a identificar como as vogais do português, e algumas consoantes que a gente já percebe, mas ainda não está muito, a gente não consegue entender muito bem, né? Não se forma uma sílaba ainda, mas já começa um treino para que as palavras comecem a se formar. Aos 6 meses, ela já começa a usar a sílaba repetida, então ela já faz papá, dadá, depende, né? Ela nunca vai dizer, por exemplo, lá, com 6 meses, mas ela provavelmente utilize muitas das sílabas mais anteriores, né? Sonzinhos que aparecem na frente da boca. Então, eu tô tentando resgatando isso tudo com vocês para dizer o quanto isso já vem sendo construído há muito tempo. A fala da criança já vem sendo construída desde a barriga da mãe. Primeiro ela vai percebendo, compreendendo, e daqui a pouquinho ela vai expressando e vai desenvolvendo, e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá no momento da escola, né? Em torno dos 10 meses, ela já vai misturar um pouquinho do balbucio, né, que é as sílabas, algumas repetidas, algumas sozinhas, com palavras que ela já vai, algumas ela já vai pronunciar. Então é um momento que ela começa a misturar uma sílaba e outra que a gente não sabe muito bem o que é, com alguma palavra que a gente já reconhece. Por isso a gente vai chamar de balbucio misto, certo? A gente começa a perceber que aquele bebezinho tagarela já diminui um pouco, já vai diminuir um pouquinho, porque ele vai começar a usar palavras para as funções reais que ele quer. Ele já não vai ficar só vá, ele vai parar um pouco com isso, já vai começar a tentar falar uma palavra que tenha valor já significativo. Então, isso vai mudando para uma produção linguística, que antes era pré, aí passa para as palavras que começam a ter um significado mais linguístico. E aí, então, eu estou resumindo um pouquinho, claro que isso é bem mais minucioso, mas eu estou indo devagar, mais resumido para a gente chegar na parte que realmente interessa, né? As primeiras palavras, que vão começar perto dos 12 meses, perto de 1 ano, depende um pouco de criança para criança, depende do estímulo, depende da questão como é que eu vou dizer, daquilo que a criança também tem, que ela carrega como hereditário. Tem crianças que têm mais facilidade para começar a se dar conta, né, da linguagem, às vezes demora um pouco mais. Meninas, geralmente, começam a falar um pouco antes, mas em torno de 1 aninho, 1 ano e pouco, ela começa a usar primeiras palavras. Essas primeiras palavras, elas não são completas, não são com todos os sons perfeitos, elas começam devagarinho também com os primeiros sons, com os mais fáceis, a gente já vai ver depois qual é a ordem, né? E o que vai acontecendo? Essas palavrinhas que começam, às vezes, uma sílaba significa, por exemplo, o pá, que pode significar pato, elas vão aumentando em tamanho, vão aumentando também na quantidade. O início, ela podia dizer, por exemplo, au-au para cachorro, daqui a pouquinho ela vai estar usando o au-au, o miau, e ela vai começando a aumentar a quantidade de bichinhos que ela conhece, ela vai, então, ampliando o tamanho das palavras e ampliando a quantidade de palavras que ela conhece. Aos 2 anos, mais ou menos, até um pouco antes, existe uma explosão, onde a criança passa de 50 palavras a 200, tanto que se a gente começa... Na época que a gente tem filhos, a gente começa a anotar as primeiras palavras, chega um momento que a gente não dá mais conta de anotar, porque começa a crescer, tem tanta palavra que a gente perde a conta, né? E aí também já começam as pequenas combinações, que a gente vai chamar de pequenas frases, mas que para a criança, 2 palavrinhas juntas, associadas, já são as pequenas frases. Então ela vai dizer que água, né? Dá mamar, quer dizer, isso já é uma frase, porque ela já está combinando verbo com substantivo, né? Então, isso vai aumentando. No início, ela vai usar mais verbo e substantivo, daqui a pouquinho, ela vai começando a usar o adjetivo, e vai demorar um pouco, mas vão entrar os artigos, os advérbios, e ela vai recheando essas frases, e daqui a pouquinho, ela já está contando histórias. E aí, a gente já se perde um pouco, porque a aquisição, ela acontece realmente esse boom aí, depois dos 2,5, 3, onde tudo aumenta de tamanho e de complexidade, né?
E aí, só para a gente ter um pouquinho de noção dessa ordem, claro que daí depois também vocês podem, com o tempo, olhar com calma, porque aqui a gente vai só dar uma passada, mas a aquisição dos sons, os sons da fala, eles também vão se aumentando em complexidade, vão melhorando, né? Ela começa usando vogais, até os 2 anos ela adquire vogais, e também, se a gente olhar aqui para baixo em vermelho, essas aqui, ó, o p, b, o t, d, o k, g, e as nasais man, nan e nhan, geralmente isso aqui é adquirido até os 2 anos. Tem uma ordem aí, então, por exemplo, A, O, U, E, I acontecem antes de E, O, o P, o T e o K acontecem antes de B, D, e o G é o último. Só que isso é bem detalhado, a gente não, mais ou menos o ideal é a gente saber que esses 2 grupos, as vogais e plosivas e nasais, então as laranjas e as vermelhas, vão ser até os 2 anos, né? As fricativas, que vão ser essas que, eu sempre falo, essas que espicham, né, que continuam, que é f, v, s, z, sh, j, até os 3. Então, quer dizer, demora um pouquinho mais, mas claro que elas já podem estar adquirindo antes. Mas a gente mais ou menos olha, a gente tem mais ou menos uma faixa de idade que a gente imagina que já tenha que estar adquirido, para a gente também perceber se precisa de alguma intervenção, se está dentro, né, mais ou menos. E claro que essas plosivas, essas fricativas, algumas acontecem um pouquinho antes, mas até os 3 a gente espera que tenham sido adquiridas. Depois vem as líquidas, que vão ser até os 4, mas que também aos 3 já começa a aparecer, pode até aparecer lá pelos 2, mas de uma criança para outra, mais ou menos, elas vão indo nessa sequência. Claro que umas vezes se sobrepondo sobre as outras. As líquidas, que são o lã, lhã, o rã e o rã, até os 4. O rã é o último. Se vocês olharem para crianças que vocês conhecem pequenas, o R fraco é sempre o problema, né? Sempre aquele sonzinho mais difícil. É aquele sonzinho que geralmente a gente percebe que é a queixa maior, né, de uma família quando a criança está com alguma troca. E depois vem as sílabas, isso tudo em sílaba, por exemplo, consoante vogal, são sílabas mais fáceis, mas as complexas, que são as sílabas que vão ter consoantes juntas, por exemplo, pr, br, pl, bl, né? Essas a gente espera ainda até os 5 anos, tá? E a gente dá uma margenzinha, só um momentinho, gente, só um pouquinho. Hoje eu vou participar, então. Já falo contigo, só um pouquinho. Depois temos as sílabas complexas, que vão até os 5 anos, mas que a gente tem uma margenzinha que pode ser até os 5 anos e meio, porque a gente também não pode, a gente tem dentro de uma pesquisa de Lamprecht 2004, a gente espera que 5,5 ainda seja uma margem normal, para que possa acontecer ainda essa aquisição. Só um pouquinho aqui. Só vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui, só vou dar um recadinho aqui em casa e já tô. Seguindo aqui, que essa é a hora do rush, né? Que tudo acontece. Espera um pouquinho. Vamos lá. Já tá voltando. Pronto. Certo. Me ouvindo direitinho? Vou continuando, então. Então, a gente tem uma sequência, mais ou menos, que a gente chama de, que a gente vai chamar não normalidade, mas uma sequência comum de aquisição dos sons, e que a gente espera, então, que com a entrada no primeiro ano, isso esteja estabelecido. Claro que a gente vai ter crianças que podem estar ainda com alguma dificuldade ali nas cores verde, né, nas líquidas, na sílaba complexa, que é o pr, br, que é o por, o ar, ir, pode ainda acontecer um pouco de atraso aí, né? Mas então, cada caso, claro, tem um caso específico, individual, mas numa condição de maioria, a criança, quando chega no primeiro ano, ela teria que estar com os sons, né, adquiridos.
Isso não quer dizer que ela não possa se alfabetizar. Então, isso é uma coisa, é diferente também, porque ter só alguma dificuldade na aquisição dos sons, em alguma troca que ela ainda faça, não significa que ela não possa compreender que os sons da nossa fala se relacionam com letras, porque ela tem todas os outros sons da fala adquiridos, então ela tem uma maioria de sons da fala que estão adquiridos, não quer dizer que ela não vai conseguir se alfabetizar. Ela pode fazer alguma confusão, ter alguma dificuldade com algum som que ela ainda não produz na hora de escrever, mas não significa que ela não possa acompanhar a turma. Inclusive, que ela, se ela trabalhar com o professor com ciência fonológica, ela pode, inclusive, se dar conta do som que ela ainda não fala e conseguir produzir na escrita, mesmo não conseguindo produzir na fala. É claro, se a gente fala criança que tenha somente essas trocas, mas tem a criança, claro, que pode ter problemas de linguagem muito mais sérios, uma criança que possa ter, por exemplo, uma síndrome, que tenha problemas de linguagem mais a fundo, que isso sim pode dar mais dificuldade, pode ocasionar mais dificuldade de alfabetizar. Mas somente alguma troca, algum sonzinho que não faça, que isso não pode ser um impedimento. Pode dificultar em algum momento, mas o início, essa arrancada que a gente fala da criança relacionar, né, fala com letras, ela pode fazer, porque a maioria ela já conhece, né, então ela já pode começar. E com a ajuda nesse trabalho de consciência fonológica, ela pode aprimorar ainda mais. Inclusive, tem crianças que conseguem se dar conta, conseguem escrever corretamente, mesmo não produzindo. Já tive caso de criança que não falava o R, mas escrevia o R perfeitamente. Então, com a chegada até os 5 anos, mais ou menos, ela teria que estar com uma quantidade boa de palavras no vocabulário, já assim, para onde ela vive, né, ou para essa idade, ela já vai ter bastante vocabulário, ela já tem um vocabulário expressivo, quer dizer, conhece já. Claro que não é um vocabulário igual a de uma criança de 9, 10 anos ou adolescente, mas ela vai ter um vocabulário para a sua idade adequado. Ela vai ter um desenvolvimento fonológico que já está completo, porque ela já adquiriu todos os sons e os tipos de sílaba. Provavelmente, se tiver ainda, vai ser algum som mais para o final da aquisição, né? Mas não a maioria geralmente ela já está conseguindo falar e realizar. Ela já consegue formar frases na sua fala, ela já consegue contar pequenas histórias, contar pequenos fatos, né? Isso é o que a gente espera. E ela continua aprimorando as conjugações verbais, ainda em alguns momentos ela troca, ela diz eu fazia, né? Ainda tem as noções, por exemplo, de tempo, ainda não sabe usar às vezes o amanhã, o ontem, faz algumas trocas. A questão da pragmática, ainda pode não compreender alguma piada, alguma inferência. Isso ainda é normal quando está chegando no primeiro ano, que é aos 6 anos. Mas isso tudo vai se aprimorando e vai se desenvolvendo dentro das possibilidades de linguagem e de cognição que ela tem. Não precisa que a gente trabalhe ensinando conjugações verbais na fala, porque isso ela vai aprender no momento que ela vai usando. Então, isso é importante. A fala, e até então, se adquiriu sem que tivesse professores ensinando, né? Ninguém ensinou. A mãe não disse, hoje vamos aprender o nome dos animais. Hoje vamos aprender palavras com b. Não, a mãe nunca fez isso e nem teria como. A fala é adquirida no meio que a criança vive, na língua que ela está vivendo, ela está exposta. Não existe ensino, a menos que ela vá querer depois estudar uma língua estrangeira, aí é diferente. Mas essa fala que a gente diz que é a língua materna se adquire, então, de forma natural. Bom, aí ela chega na escola, né? E aqui eu não estou falando somente do primeiro ano, pode ser que seja a escola, até mesmo educação infantil, né? Ela chega com a linguagem, então, adquirida ou quase finalizando, se for na educação infantil, ainda aprendendo ali o finalzinho, que são as sílabas um pouquinho mais difíceis, uma palavra que é um pouco maior, os R's, né? Mas isso, quando ela chega, não é consciente para ela, né? E sabem que isso é uma coisa que muitos, mesmo professores, né, assim, já super, não professores de séries iniciais, mas professores lá da pós-graduação, de letras, que estuda há muito tempo isso,
muitos às vezes duvidam disso e pensam, bom, se a criança adquiriu, ela chega na escola e entendendo e tendo consciência disso tudo. Não, não é assim que acontece. A criança adquire a fala, ela pode estar falando perfeitamente correto, mas ela não é consciente de como que ela faz isso. Ela não sabe muitas vezes explicar que ela está falando bola e que essa palavra que ela diz é dividida em pedacinhos. Ela não tem consciência disso, ela sabe que ela fala e pronto, né? Então, o que que acontece? Ela precisa, para relacionar com as letras, ela vai precisar estar consciente disso. Então, tá aí a grande chave de que por que que a consciência fonológica é importante na escola. Por que que a gente está falando tanto disso? Desde 2014, pelo menos dentro da educação, se fala, quando chegou o PENAIC, né, quando se começou a falar em consciência fonológica, primeiro se pensou, é uma coisa da fono, é uma coisa que, né, é uma moda. Não, realmente é uma habilidade cognitiva importante que a gente precisa desenvolver com as crianças para que ela consiga fazer a relação fonema, som da fala, com letra. A gente sempre, acho que quem tem primeiro ano e teve primeira série, né, na antiga modalidade, a gente sabe o quanto era difícil quando chegava o momento de juntar uma consoante com uma vogal. Ensinar vogais, trabalhar vogais sempre foi fácil, porque a gente tinha, né, aquele som ali natural que saía, né, com uma facilidade enorme. Mas quando tinha que juntar com a bendita consoante, era a pedra no sapato. Era o nosso, eu digo assim, era o nosso grande pesadelo quando chegava esse momento, porque juntar uma consoante com uma vogal, até que a criança se dava conta do que acontecia, que a gente chamava de clique, né? Demorava um pouco. E mesmo assim, depois a gente também, cada vez que mudava de letra, enfim, era sempre, né, um dilema para conseguir. Isso quando a gente fazia o trabalho de exercitar, mas depois chegou um momento que também a gente, pela questão metodológica, deixava a criança tentar descobrir sozinha e ela tinha mais dificuldades ainda. Então, se percebe que consciência fonológica não é algo que vem novo, mas é uma necessidade que se percebe que é necessário ser feita. Talvez antigamente se usasse o método fônico para identificar isso, mas de uma forma muito fechada, né? E hoje se percebe que essa habilidade de relacionar letra e som até tem alguma questão com o fônico, mas ela é muito mais do que isso, porque o fônico só olha para o som individual, o fonema. E a gente, quando está falando aqui de consciência fonológica, estamos pensando em várias outras coisas da linguagem, não só do sonzinho do fonema, mas a gente está falando de rima, de sílaba, de outras partes da palavra, que essas são bem mais fáceis da criança perceber. E isso não se fazia quando se trabalhava método fônico, e nem se faz também hoje com métodos fechados, né? Então, por isso que a consciência fonológica, ela vem nos abrir esse horizonte de um trabalho que é com a linguagem, para que se aproxime dessa modalidade escrita, que é uma nova modalidade que a criança vai ter que aprender, porque essa sim ela não vai adquirir sozinha, tá? Bom, aí a gente chega no ponto, né, que é o que a gente hoje está mais preocupado, que é realmente a alfabetização. O que vai ser a alfabetização? Vai ser esse domínio, então, de habilidades, modalidades novas de comunicação. Até então a criança tinha fala, que era o jeito que ela se comunica, ou se a gente for falar em deficiência auditiva, a gente tem a criança que se comunica com libras, né? Mas ela tinha uma modalidade e agora ela tem que aprender uma nova modalidade, que é, né, a leitura e a escrita como sendo a expressão e a leitura sendo a forma de entrada disso, né? Então, na verdade, são duas habilidades que são de uma mesma moeda, mas são de lados diferentes, mas que sempre vão estar junto, leitura e escrita, né? E aí vem a grande diferença aí, porque o falar até agora era inato, a criança consegue aprender naturalmente estando num meio onde a língua acontece, dividindo e trocando com outras pessoas, ela foi aprendendo, mas ler e escrever ela precisa de ensino, da aprendizagem, ela precisa da troca de alguém que dê algumas noções para que ela comece a fazer essa relação.
Existem crianças que conseguem se alfabetizar antes de chegar a essa parte formal, a gente sabe que sim, mas de alguma forma alguém deu esse indicativo em algum momento. Alguém disse, olha, as letrinhas, essa letra, ela tem um som, e a gente junta. Nem que seja umas 3 ou 4, e depois a criança vai embora. Não tem estudo no Brasil, mas tem estudo, né, do americano, que diz que a criança precisa aprender algumas representações só, que as outras ela dá conta, ela consegue se dar conta de como é que funciona e ela aprende as outras, né, sozinha. Mas alguém teve que dar esse empurrão, né? E nesse caso, quando a criança tem mais facilidade, quando tem um ambiente mais letrado em casa, isso é mais fácil ainda, né? Ela ouve as pessoas falando muito sobre isso, ela consegue fazer mais ligações, ela tem mais familiaridade com o material escrito. Agora, o nosso aluno, que tem uma família onde tem valores mais relacionados àquilo que precisa imediatamente, não tem tanto uso, né, tá mais acostumado a usar a televisão, ao celular, aos jogos, aí não está imerso, não tem uma prática com livro, não tem a prática de estar conversando bastante, dividindo, falando, pensando sobre brincadeiras com as próprias palavras, né? Isso faz a criança ter um pouco mais de dificuldade quando chega na escola, porque ela não está com isso tudo tão fresquinho. Então é isso que precisa acontecer quando chega na escola, porque eu preciso, além das informações, ainda tem aquele empurrãozinho com a questão da linguagem, que nem sempre foi tão bem trabalhada, né? Que a gente acaba que com a criança que está num ambiente mais letrado e que está entrando numa escola que também vai ter, às vezes, mais abertura para isso tudo, ela acaba chegando quase que pronta, né? E a gente na escola pública, onde a gente vê crianças que precisam de mais empurrão, a gente então vai ter que ter mais força para dar conta de coisas que ficaram para trás. E agora, com as questões de pandemia, mais ainda, porque as crianças, além de estarem mais em casa, não terem tido tanto acesso às coisas da escola, também muitas perderam, né, a relação com outras crianças, a questão de trocar, de brincar, e muitas estiveram muito ligadas a computador, nem computador, mas a celular, a jogo, a questão de, né, mais não tão social, mas mais dentro da questão do digital e das máquinas e dos desenhos que trazem as coisas prontas, né? Então, tudo isso agora vem com uma diferença muito grande, maior, né, do que era antes, inclusive. Bom, e aí o que ela precisa nesse momento, então, da chegada da alfabetização é a compreensão do princípio alfabético, que a gente vai falar mais adiante, mas precisa ser falado aqui porque é por ele que estamos falando também de consciência fonológica, que é entender a relação de letra com o fonema, né, ou o grafema com o fonema, né? Então porque nem sempre a gente tem uma letra que faz a relação, mas às vezes são duas letras, que daí a gente vai chamar de grafema, mas é fazer a relação da parte escrita com o som da fala. Isso precisa acontecer para entender o princípio alfabético. Então, aí eu pergunto, por que a gente vai conhecer somente as letras se a gente precisa fazer essa relação para conhecer o princípio alfabético? Eu não posso me deter somente em letras, em nome de letra, eu preciso sempre estar indo e vindo. Quer dizer, se eu tenho a letra A, é a letra A que representa o som A, que representa o som A. Eu tenho a letra B, mas que representa o sonzinho B, o fonema B. Então, eu tenho que estar sempre fazendo essa relação, porque a letra, por si só, não constrói sozinho, ela precisa ter essa relação, esse retorno com a fala. Então, pensar sobre a fala é o início de tudo, a gente precisa pensar sobre a fala. Mas a gente não vai pensar sobre a fala direto, assim, eu não vou chegar para a criança que está entrando na escola, na educação infantil ou no primeiro ano, e já vou começar a pensar e falar em fonema, segmentar a palavra, não é isso. E é isso até que o professor Arthur Moraes fala, né, que trabalhar com consciência fonológica na escola, se a gente ficar fazendo exercício mecânico com fonema, isso não é um trabalho adequado e não vai ser o que vai fazer a criança se alfabetizar, e não é nem
para ela prazeroso. Ela precisa conhecer os sons da fala, mas de uma forma primeiro mais simples, mais fácil, para depois chegar lá na minúcia, na parte que é mais difícil, que aí ela já vai estar relacionando com as letras, né? Então, existe um caminho que a gente vai traçar antes de chegar lá no fonema. Por isso que consciência fonológica é muito mais do que falar em método fônico, ou muito mais do que falar em instrução fônica. Eu começo muito antes. Eu começo brincando com tudo aquilo que eu tenho na minha linguagem, né? E isso eu já posso fazer muito cedo. Eu posso brincar dentro de casa com criança pequena, eu posso já na educação infantil, dependendo da turminha, eu já posso estar brincando com ela. E eu já faço, porque quando a gente trabalha com trava-língua, ou trabalha com essas musiquinhas, com esses versinhos, isso tudo já é um trabalho de linguagem, porque eu já estou trabalhando com rima, eu já estou trabalhando com várias palavrinhas que começam com o mesmo som, né? A gente trabalha com aquela musiquinha do Vinícius, lá vem o pato, patati, patacolá, tem o pã o tempo todo, e isso é o que deixa bonito, né? Porque tem esse vai e vem, mas sempre vai parar no pato, né? Ou aquela rima que eu vou pegar o sapo, que é o que mais se canta, o sapo não lava o pé. O engraçado nem sempre é só o semântico ali, o engraçado é a rima, né? Que fica igual, fica parecido. Então, isso é o que a gente vai começar a trabalhar, não é chegar direto com fonema. Tanto que acaba sendo para a criança difícil, e aí, sendo difícil, ela acaba desistindo e não motiva, não vai adiante, né? Então, a consciência fonológica, como que eu vou desenvolver? Como que eu começo fazendo isso com a criança na educação infantil? Como que eu vou fazer isso com a criança do primeiro ano? Como que eu vou fazer isso com a criança do segundo, terceiro e quarto? Eu vejo que assim, a gente não tem uma idade que a gente diga, olha, com 5 anos eu vou trabalhar com a rima, com 8 anos não é. A gente vai observar que a criança ela tem níveis cognitivos diferentes. Eu posso ter uma criança de 5 aninhos, pequenininha já no que a gente chama de pré-B ou nível 3, educação infantil, que já consiga inclusive ler e escrever e já esteja fazendo relação fonema-grafema. Né? Pode ter criança com 5 anos fazendo isso. Posso ter criança com 8 que não sabe identificar uma rima, que não sabe ainda se dar conta de que tem palavrinhas que são parecidas. Então, são necessidades, habilidades que não dependem da idade, dependem da experiência que elas têm, né? Então, isso, o que acontece? A gente vai desenvolver conforme a gente percebe que essa criança está necessitando. Só que eu nunca vou saber se eu não experimentar, se eu não começar a brincar, desenvolver brincadeirinhas e essas atividades. O importante é que seja gradual. Então, isso que está no círculo rosa, né? É importante que seja gradual, que comece pelo mais fácil, que a gente não tente trabalhar com tarefas ou com coisas muito difíceis que a criança não vai conseguir alcançar. Então, com a criança bem pequena da educação infantil, eu não vou conseguir dizer para ela, por exemplo, quais são os sonzinhos da palavrinha uva. Ó, U-V-A. Isso ela não vai conseguir fazer, né, pequena. Ainda não, isso não é hora ainda. Mas é hora de eu brincar assim, ó. Uva. Olha só, começa com U. O que mais começa com U? Urubu. O que mais começa com U? Unha. E isso a gente pode, porque isso é uma habilidade que é um pouquinho mais anterior. Então, isso que a gente vai também hoje tratar, o que é mais fácil, o que é médio, o que é mais difícil, por onde eu vou começando para ir fazendo essa criança chegar lá no fonema e relacionar com a letra, que isso é bem adiante, tá? A gente vai começar pelo começo, né, com as crianças, então, os bem pequenininhos, vão precisar brincar de ouvir, vão precisar brincar de compreender que sons estão ouvindo, de relacionar. Então, brincadeiras que se faz lá na educação infantil, que a gente também pode fazer com o primeiro ano, segundo ano, vamos fazer atividades de percepção auditiva primeiro, né? Será que o meu aluno tá preparado para entender a diferença de pã e bã? Ou será que eu primeiro tenho que trabalhar com ele? O que é um sonzinho mais grosso? O que é um sonzinho mais fino?
Qual a diferença que tem do som do galo quando canta e do cachorro quando late, né? Então, quantos sons a gente tem no mundo que a gente pode primeiro explorar para depois chegar nos mais minuciosos, que vão ser os sons das letras, né? Os sons, né, da nossa fala para relacionar com as letras. Então, a gente, claro, eu não vou dizer para vocês, olha, no quarto ano, vamos resgatar a alfabetização, vamos começar a fazer percepção auditiva. Claro que a gente não vai ficar um mês trabalhando isso, mas a gente vai começando a tatear onde a gente vê que a criança tem dificuldade. Porque se ela não percebe que as palavras rimam, que elas são parecidas, opa, eu tenho que voltar um pouquinho antes, então, né? Se eu sei que a criança não consegue identificar uma consoante, eu volto para trabalhar com a vogal. Então, eu tenho que estar sempre voltando um pouco. Mas, se eu penso aqui na criança que está chegando lá na educação infantil, ou mesmo no primeiro ano, não teve experiência nenhuma, né? Ficou todo o período do ensino remoto em casa, não teve como acessar a escola, recebeu folhinhas, mas não tinha como a mãe ajudar, né? Eu vou trabalhar, então, com noções mais do início, coisas mais simples que ela precisa se dar conta. Suelen, pode falar, tu levantou a mão. Boa noite, Ana. Boa noite a Oi. todas, todos. É, assim, eu tenho um quarto ano e eu tive que trabalhar bem desde o começo, assim, como se fosse educação infantil, porque eles Uhum. não tiveram um primeiro ano, assim, aprendendo bem, sabe, as sílabas. Eu tive que começar mostrando o alfabeto porque não tinha nem, tinha crianças que nem conheciam, assim, o Aham. alfabeto. Sim. Então, foi bem lá, bem no começo ali, como tu mostrou, bem no início mesmo, assim, foi Uhum. bem, para mim foi bem, que eu não tinha trabalhado ainda com alfabetização, né? Aham. Pegar Aham. um quarto ano, assim, foi, nossa, foi um desafio, assim, para trabalhar. Eu concordo, porque assim, o alfabeto, para nós que somos, né, já leitores, a gente já está acostumado, né, há quantos anos, a gente olhar para as letras, nossa, é muito óbvio, né? As letras, ali está escrito, né, começar, tá, né? Para a gente isso é muito normal, muito óbvio, né? Mas para as crianças que estão em casa, que conversam, que brincam, que comem, que assistem TV, que não tem um contato muito com o livro ou com a importância, né? Isso é o letramento, que esse contato, essa vontade, isso para ela é algo muito novo e muito abstrato, né? 26 letras que representam, olha só, que representam, porque a letra A, ela não é parecida com nenhum objeto que começa com letra A. Se vocês disserem para mim que o A é parecido com tudo que começa com A, aí vocês vão ter que provar para mim. Mas não, as letras elas têm uma relação abstrata com as coisas, né? A única coisa que ela tem relação, que a gente pode, é com o som da nossa fala, mas que também é algo que eu preciso ensinar, porque também ela não nasceu sabendo, né? O ser humano ele não nasce com a habilidade para ler, o nosso cérebro ele aprendeu a olhar para as coisas, mas não a fazer uma relação e de que um representa o outro, isso tem que ser ensinado. Então, se a criança passa o tempo dela sem fazer essa reflexão, alguém tem que dar esse empurrão, né? E é bem isso. Não adianta a gente achar que, porque é quarto ano, elas têm que estar sabendo. Se elas não estão sabendo ainda, qual é o som, por exemplo, que representa o LH, que som ele faz? O que adianta a gente trabalhar com texto com uma criança dessa se ela ainda não está conseguindo fazer a relação disso? Então, a gente tem que voltar, não adianta. E a gente vai ter que voltar com muitas crianças, né? E eu não consigo nem imaginar, eu já tive em sala de aula, nunca tive num momento como esse, mas eu imagino como deve estar sendo. A diversidade numa mesma sala de aula, de crianças que conseguiram aprender talvez sozinhas, de outras que não conseguem nada, de outras que nem vieram, nem voltaram para o presencial. Então, como que isso vai ser feito, né? Além de toda algo de gestão, algo de organização, também é o nosso trabalho de formiguinha, de voltar, de entender que precisa, né, reforçar coisas que não são de quarto ano, que são de primeiro, que são de educação infantil, né? Então, acho que por isso essa conversa de hoje também
Porque eu acho que é pela consciência fonológica que a gente começa a dar esse empurrãozinho inicial. É começar por aquilo que a criança traz de casa. O que ela traz de casa? A sua fala, a sua comunicação. Que às vezes nem essa tá ideal, né, como poderia estar, mas que a gente pode fazer, proporcionar, pelo menos agora, esse retorno de socialização, de brincadeiras, né, de achar engraçado, de se divertir, né, com as palavras, então, da criança enxergar que isso é possível, né, que ela pode ir além, né, de só isso, de também ler e escrever. E aí a gente pode, então, trabalhar, isso talvez já se faça, mas a gente tem que passar, talvez, então, em trabalhar com que som faz o meu corpo, vamos experimentar o que a gente pode produzir de som, né? A gente pode estalar o dedo, bater palma, a gente faz som com a língua, a gente faz várias coisas com o nosso corpo, né? Tem até bandas aí, vejo no YouTube alguns canais que eles fazem vários ritmos usando partes do corpo fazendo barulhos, então é a palma, é o estalar de dedos, então existe formas de se expressar, então a gente pode brincar com isso. Sons que escuta em casa, que sons que eu escuto na minha casa? Será que é igual ao som que tu escuta na tua casa, né, pro seu colega? Então, são coisas que a gente podia fazer até no remoto, se tivesse como estar com as crianças, né, no online, mas difícil de poder estar com todo mundo. Nesse retorno presencial, a gente, então, resgatar o que tu escuta na tua casa. Isso pode ser um tema de casa, traz a tua casa, o que tu escuta lá. Faz um desenho, não precisa escrever. Desenho o que tu escuta na tua casa. Que sons que eu escuto na rua, quando eu vou lá para o portão ou quando eu estou caminhando para a escola, né? Que sons que fazem os animais que eu já escutei ou que eu já vi na TV, né? Hoje a gente tem no Google uma infinidade assim de sons que a gente pode baixar, que a gente pode fazer a gente pode fazer até uma playlist, colocar no computador, colocar num pendrive, levar para a sala de aula, colocar no USB do som. A gente pode brincar, fazer eles adivinharem, fazer bingo, né? Fazer essas brincadeiras. Adivinha que som é esse, né? Então, dá para fazer uma infinidade de brincadeiras explorando os sons do mundo, então. E também tem os sons dos meios de transporte. Então, eles mesmos podem, às vezes, trazer, né, ideias e crianças que... Isso daí também tem essa diferença, né? Criança que pode ir para o meio do mato, né, na zona rural, o que eles ouvem lá, o que ouvem quando estão bem no centro, onde tem barulho de carro, de ônibus, de caminhão. Então, assim, fazer essa comparação, porque isso vai fazendo um colchãozinho, vai preparando para os sons que vão vindo aí, que vão ser mais abstratos e que vão ter que se relacionar com as letras, né? E aí eu quero fazer com vocês uma experiência agora, para vocês se darem conta como é que funciona o início do trabalho com a consciência fonológica, tá? Eu vou colocar para vocês aqui uma palavra. Deixa eu ver se eu aumento. Eu vou colocar uma palavra em inglês aqui, tá? Eu quero que vocês tentem ouvir. Vamos ver se vocês ouvem que palavra é essa. Não precisam traduzir, né? Mas vamos tentar ouvir, vamos tentar identificar que palavra é essa, tá? Eu vou colocar várias vezes. Vamos ver se vocês conseguem. Incredible. Vamos lá de novo. Opa. Incredible. De novo. Incredible. Alguém consegue repetir essa palavra? Mais ou menos? Podem arriscar aí. Com uma pronúncia muito medíocre, incredible. Tá, conseguiu. Olha aí, ó. Bom, mais uma vez. Incredible. Bom, não, isso não importa, tá? O que eu quero é perguntar agora para vocês, se tu que falou, quem foi que falou que eu não podia, só escutei. Tânia. A Tânia. Tânia, se tu consegue dizer para mim que sons que fazem parte dessa palavra? Todos eles, um depois do outro. Ah, agora ficou dificílimo. Consegue? Não, né? E aí não consigo. Não vou conseguir ordenar. Tá. Tu provavelmente tentou enxergar a palavra escrita para fazer isso, né? Sim. Pois é. Bom, vamos pensar que tu não, ou quem escutou e não conseguiu falar. Agora, tentar segmentar em sons uma palavra que não é
Não é uma... isso que vocês... eu estou tentando pegar inglês, porque se eu pegar o português, todo mundo aqui já está careca de saber. Então, por isso que eu estou pegando inglês. Agora, se eu dissesse assim, Tânia, separa essa palavra em pedaços um pouquinho maiores, assim, tenta separar tentando bater palmas, por exemplo. Como é que ficaria? São 4 pedaços. É que a pronúncia do DI, do bo é difícil. É incredible. Incredible. Quer dizer, isso. Poderia ser isso. Mas olha como fica mais fácil, tá? A gente separar em pedaços maiores. Então, assim, ouvir a palavra como um todo, a gente... Puxa, é do inglês, mas tá, tudo bem, é um pouco mais. Agora, segmentar em pedaços maiores é mais fácil. Agora, separar em sons muito pequenos é muito difícil quando eu não domino, principalmente se eu não domino o jeito que é escrito. Olhem a palavra agora aqui, ó. Tá? Claro, significa incrível, é incredible, né? Mas, claro, que o inglês, ele não é tão transparente como o português, que a gente tem uma facilidade de que praticamente todos os sons da fala estão relacionados a uma letra ou a um grafema. Aqui a gente fala incredible, quer dizer, aquele D ali nem aparece, fica um D mudo, né? Então, no inglês ainda é mais difícil, o português ainda é mais fácil. Mas olhem como então para a criança, a consciência fonológica, a gente jamais vai começar pedindo para a criança segmentar em sons separados, um a um. Não tem como. Ainda mais que a criança nunca viu a palavra por escrito. Ela não está alfabetizada, então a gente vai começar fazendo o quê? Brincando com o pedaço que é maior, né? Qual o pedaço maior que foi o que a Tânia fez? Incredible. Ela separou em sílaba. Sílaba é mais fácil. Então, por isso que sílaba é o nível mais fácil da consciência fonológica, porque a gente consegue segmentar de forma mais natural. Por isso que a gente começa por um nível bem mais simples. Então, vocês estão vendo que numa língua que vocês não dominam, talvez aqui alguém domine, tá? Eu só estou fazendo uma hipótese, mas que quando a gente pega uma língua estrangeira, a gente se sente se alfabetizando também, porque a gente não conhece. Talvez se eu pegasse um russo aqui, então nem eu ia conseguir fazer alguma atividade, mas se a gente pega uma língua, então, para a criança que domina a língua falada, quando ela vai para a escrita, ela precisa ter total domínio e ela não consegue ainda fazer essa fragmentação tão minuciosa. Então, o melhor é a gente sempre começar pela sílaba. Então, por isso, repetindo aqui os níveis de consciência fonológica, vejam assim que a consciência fonológica em azul, ela é algo bem grande que engloba os níveis de fragmentação de uma palavra. Então, a gente vai ter a sílaba como o que vem logo depois. Depois eu vou ter o intrassilábico. O que é o intrassilábico, né? O intrassilábico é a rima e a literação. Mas por que é rima e a literação? Porque a literação se for vogal, é uma sílaba também. Por exemplo, A, B e A. Mas se não for vogal, se for, por exemplo, bola, vai ser B. É menor que uma sílaba. Então, fica dentro da sílaba, não passou do limite, quer dizer, é mais complexo. E se for rima, pode passar de uma sílaba, então pode ser, por exemplo, vamos pegar bola de novo, bola, o ola é a rima, passou do lá, pegou um pedacinho da sílaba inicial, então passou. E se eu pego a palavra sabão, eu tenho só o ão, que faz parte de uma sílaba que é a final. Então eu tenho no intrassilábico pedacinhos que ou estão dentro da sílaba ou estão além da sílaba, não são uma sílaba completa, por isso que é o intrassilábico, que é mais complexo que sílaba. E o fonema é realmente, então, os pedacinhos menores, que vão ser os fonemas mesmo bem segmentados, por isso que é o mais complexo. Então, a gente vai ter que seguir esse caminho de partir, começando do simples, que é a sílaba, para ir para o verde e para o amarelo, tá? Então, aqui,
por isso que hoje a gente vai entrar um pouquinho mais, não vai ser muito longo, tá? Eu só quero aprofundar um pouquinho em cada um para vocês poderem ter o embasamento de como depois, a gente não vai tanto dar exemplo de atividade hoje, mas dar exemplo do que pensar quando vai escolher atividade, que eu acho que isso é para quem já teve uma caminhadinha, né? Já viu um pouco sobre cada um. Então, a sílaba, por que ela é mais fácil, tá? Por que será que dividir em sílaba é mais natural para criança até de 3 aninhos? Uma criança pequenininha já faz isso. Ela pode não ter consciência do que ela está fazendo, mas ela já consegue dividir em pedacinho. Ela não vai dividir, por exemplo, panela, ela não vai dizer panela, ela vai dizer panela, tá? Ela não vai conseguir fazer fronteira onde não é. O que ela vai fazer? Ela vai colocar uma vogal em cada sílaba. Então, por quê? As vogais, elas são os núcleos de uma sílaba, elas são a parte mais importante. Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Tanto que existe sílaba com uma vogal, somente com uma vogal. Mas não tem sílaba sem vogal. Então, elas são o núcleo. Como elas são núcleo e elas são fáceis, elas são os sons do nosso português mais soantes, que são as que saem mais fácil da nossa boca, elas acontecem e são percebidas muito mais fáceis, então e elas acontecem acabam sendo para nós o pico. Aí vocês vão olhar aqui do lado a palavra bola analisada em sílabas. Olha só o que acontece, ó. E aí eu até fiz uma gravaçãozinha, olha só. Bó. O bó, então quer dizer, ó, a gente vai até o pico e desce, e depois Lá. o lá e desce de novo. Se eu tivesse uma consoante, por exemplo, se fosse a sílaba lar, o Rzinho ia estar aqui no meio, porque é uma consoante que vai descendo e acontece. Quer dizer, o pico de uma sílaba é a vogal. Por isso que ela é mais fácil de ouvir, é a vogal que primeiro a criança adquire ouvindo, é a primeira que ela fala, é a primeira que ela consegue ler, é a primeira que ela consegue geralmente escrever. Então, por isso também que dividir em sílaba é mais fácil, porque é o que elas ouvem. E é o primeiro momento que, quando a criança escreve, ela consegue representar. Por isso, para Ferreira e Teberoski, o nível silábico é aquele primeiro nível que mostra a relação já da fala com a escrita, né? E para uma outra autora que também faz uma classificação, ela diz que não é tanto a questão da sílaba, mas a criança consegue ouvir as vogais e ela já consegue escrever. As primeiras letras que a criança consegue identificar numa palavra geralmente são as vogais. Então, por isso, brincar de consciência silábica é o que a gente primeiro pode fazer, e para fazer esse elo que a gente entre escrever, né, e falar. Então, aqui tem algumas atividades o que eu fiz aqui. Eu escrevi aqui embaixo, aqui também estou com a barrinha do compartilhamento bem em cima, mas diz ali que trabalhar com a consciência silábica, deixa eu pegar aqui no celular que eu enxergo, é uma forma, né, de fazer uma ponte entre a fala e a escrita. Por quê? Porque é o momento em que eu vou ter que fazer essa relação do que eu estou falando com o que eu vou escrever daqui a pouco, mas primeiro eu vou brincar. Eu fiz para vocês, então, começando, o A, ele está embaixo, ó, não está lá em cima. Quer dizer que do nível mais fácil para o nível mais difícil, as atividades, elas têm que começar da letra A até a letra F, por exemplo, cada vez vai ficando mais, mesmo dentro da sílaba, vai ficando um pouquinho mais complexo. Então, primeiro, o que a gente pode trabalhar? Separar nome em sílaba, batendo palma, mostrando os dedos. A gente fez isso na outra aula. Então, uma das primeiras coisas que fica fácil é a criança relacionar com o seu nome, é fazer essa divisão. Então, ela se sente feliz de poder estar vendo que o nome dela, ele tem uma quantidade, ele tem uma representação. Então, isso seria uma tarefa mais fácil. Depois, qual palavra começa com a sílaba pá, por exemplo? O que a gente podia pensar? O que começa com esse pedacinho? Então, isso a gente está brincando sem usar escrita nenhuma, tá? Vamos brincar, atividade, tá? Só ouvindo e falando.
Que palavrinha começa com di, por exemplo? Tá? Então, identificar. Pensar e daí produzir. Depois, falar objetos separados em sílabas, retirando de uma caixinha ou de um saco. Então, ó, eu estou começando a deixar um pouquinho mais complexo. Agora eu pego um objeto e eu tenho que fragmentar, não é mais o meu nome, é uma outra coisa, tá? Na letra D, eu posso fazer trilha, o tipo de exercício com trilha de sílaba, que é usar a lajota, um papel pardo, colocando números como se fosse uma trilha, e aí eu posso fazer competição, ou posso, uma criança sozinha também pode fazer, ela vai retirar, não palavras, mas ela pode pegar, claro, a gente bota a palavra, mas bota desenhos mesmo num saquinho onde ela vai falar, e ela vai ter que pular quantas casas tem aquela palavra, aquele objeto, quantas sílabas ela tem. Então ela vai andar, então ela vai representar, vai fazer de forma motora, vai se dando conta que palavras pequenas ela vai pular menos vezes, palavras grandes ela vai pular mais vezes. Depois eu posso falar a língua de um alienígena ou monstro, silabando tudo. Então nós vamos brincar de fazer um diálogo onde tudo é separado em pedacinho. Oi, como vai você? Eu vou bem, né? Então, assim, é uma brincadeira também, mas vejam que tudo vai ficando um pouquinho mais complexo conforme a flecha vai chegando lá em cima. E lá depois, inverter ordem de sílabas e descobrir palavras. Vejam que é uma tarefa bem mais complexa do que eu separar o meu nome em sílaba, né? Então, eu digo para ela, liomi, se eu trocar os pedaços, que palavra fica? Ah, milho. Então, é uma tarefa bem mais complexa, mas que faz parte de atividades na consciência silábica, tá? Então, aqui são exemplos, mas que a gente pode adaptar, só que entendendo que quando a criança, ela identifica, é uma coisa mais fácil, depois ela produz, né? E depois ela vai ter que inverter, isso tudo vai aumentando a complexidade. A sílaba é mais fácil por si, então até as tarefas elas acabam não sendo tão difíceis mesmo as mais. Até a letra E, por exemplo, acaba sendo mais fácil, a letra F é mais complexa, mas vocês vão vendo que depois, no decorrer dos outros níveis, isso vai sendo sim mais complexo e a gente tem que cuidar um pouquinho, né, no trabalho. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma turma aqui vocês têm uma diversidade, eu acho, né? Mas se eu tenho, por exemplo, crianças de educação infantil, eu posso muito bem trabalhar até a letra E com bastante tranquilidade, que eles conseguem. Talvez ali o liomi seja mais difícil, mas talvez alguns consigam. Então eu tenho que sempre cuidar o que eu estou cobrando, porque às vezes pode ser sim que está batendo no nível de maturidade, não porque a criança tenha dificuldade, é porque realmente não está para a idade dela, né? Então, primeiro ano, talvez eu também consiga somente até a letra E, então isso tudo a gente vai experimentando. Só que sempre as atividades de consciência fonológica precisam respeitar, então, os níveis. A gente nunca pula direto para um nível fonêmico se eu não tenho certeza que as crianças conseguem fazer essas atividades aqui, que são bem simples, mas que a gente precisa saber que são mais meio anteriores, né? Então, aqui eu tenho exemplos, não é? Em cada uma dessas letras aí eu posso explorar, pensar em outras, mas sabendo que eu tenho que ir vendo sempre a complexidade, tá? Bom, o nível intrassilábico, então, que a gente já falou ali no início, ele vai representar algo que é maior ou menor que a sílaba. Então, ele vai mexer nesse limite que tem, não vai ser tão natural, não é mais tão fácil, mas tem um pouquinho de similaridade para criança pequena, porque vai ter a rima aí, vai ter a aliteração, que dependendo se for com vogal, fica fácil, a criança consegue, né? Então, o nível intrassilábico, ele vai ter a aliteração, que vão ser sons do início de uma palavra. Então, eu tenho ali vaca, vila, vulcão, e eu coloquei aqui palavras, mas a gente, pensando que a gente pode brincar sem que a criança esteja vendo as palavras, mas ouvindo, ela pode já brincar. Só que depois eu vou colocar para vocês também que tem uma ordem, né? O intrassilábico também, a aliteração precisa começar com vogais, para depois partir para consoantes que são mais aquelas que esticam. A gente viu lá nos níveis de aquisição, né?
que tinham as fricativas, que eram fã, vã, sã, zã, xã, jã. Essas são as que são mais fáceis da criança perceber, porque a gente consegue fazer assim, ó. Vaca. Que palavrinha começa igual a com vaca, né? Então, aí fica mais fácil. Agora, se eu pego um b, é mais difícil da criança perceber. Então, também vão ter níveis dentro da literação que a gente pode começar, que são mais fáceis. E na rima, que é uma coisa que é muitas vezes bem mais utilizado já na escola, às vezes as crianças já têm mais familiaridade. Também a gente tem que olhar, então, que ela é da vogal tônica até o final, ela vai ser a parte, então, que tem que ser igual nas palavras. Então, ó, abelha, telha, ovelha. Tudo isso rima, porque tem, então, similaridade, tá? Eu posso ter também palavras como chão, balão, feijão, que vão ter aquele ão que faz parte da última sílaba só. Então, eu posso ter uma rima pequenininha que está dentro da sílaba e posso ter essa rima grandona aqui que passou da sílaba final, né? Que é maior. Mas sempre cuidar com essa similaridade. Claro que o que mais vai fazer o som para a gente perceber são as vogais. Então, se eu tenho, por exemplo, gato e cabo, as crianças podem dizer que rima porque a vogal é parecida, né? Mas nem sempre é uma rima perfeita, porque ela não está realmente igual da vogal tônica até o final. Então, para elaborar atividade com rima, cuidem que seja da vogal tônica até o final, palavras iguais, que daí vocês não erram nunca e a criança vai ter mais facilidade de descobrir, porque senão a gente às vezes existe já, se vocês pegarem materiais, né, tomem muito cuidado, porque às vezes pode aparecer material dizendo que é rima, mas é sim sílaba final igual, e aí não é rima, é bem diferente, tá? Que atividades, então, a gente pode trabalhar com a literação primeiro, tá? Então, aqui também do nível fácil para o nível mais difícil. Então, sempre a identificação é mais fácil que a produção. Então, na letra A, lá embaixo, ó, o que pode ser mais fácil? Qual desses objetos ou desenhos iniciam com esse sonzinho? Começam. Então, sempre usando lá no início as vogais ou esses sons aqui. O f, v, s, z, sh, j. Eu coloquei aqui o CH e o J porque eu não tinha o símbolo, mas pode ser palavra que comece com X ou CH e palavra que comece com J ou com GJ, tá? O XJ. Então, essas são mais fáceis para a gente perceber, ó. Ou tá? Então, essa tarefa A aqui, ela acaba sendo mais fácil. A próxima, um pouquinho mais difícil, seria dizer palavras que começam com esse som. Então, agora vocês vão procurar uma palavrinha que começa com o. O que pode começar com esse som, tá? Evita, não digam letra O, digam com esse som, O, né? Isso seria trabalhar a consciência fonológica. Quando eu for fazer relação com a letra, é diferente. Aqui a gente está brincando, pensando que a criança não precisa ter ainda o compromisso com a escrita, tá? Um nível um pouquinho mais complexo, letra C. Qual desses objetos, agora de novo identificação, iniciam com esse som, começam com esse som? Aí eu posso pegar o L, o R, então, com L, que começa com L, ou com R, rato, roda, e depois com P, B, T, D e K, G, são os mais difíceis, porque é mais difícil perceber palavra que começa com T, né? E por último, o que seria mais difícil? Produzir, dizer palavras que começam com esse som, então com L, R, P, B, T, D, K, G. Então, vocês vejam que tem de simples para o complexo, a gente vai pegando sempre o identificar, depois o produzir, e dentro de cada uma também, a gente vai pegando sempre o mais fácil vai ser usar vogais e consoantes que esticam, tá? E depois a gente vai indo para trabalhar, e vocês vão vendo que, à medida que a criança vai se apropriando também de ler e escrever, ela já vai tendo mais facilidade para produzir palavra que começa com qualquer consoante, porque ela vai estar se dando conta, porque essa literação nada mais é do que pensar no fonema inicial, né? Então, acaba sendo já um início de uma consciência lá do fonema já, né? Mas a gente ainda não está lá.
Depois vem, então, atividades de rima, que também vão ter um pouco de aumento de complexidade. Então, na letra A, lá seria a primeira coisa. Depois de cantar uma canção, então, de brincar com alguma musiquinha, poesia, encontrar as palavrinhas que são parecidas, que rimam, né, que tem aquele final igual. Então, no início até não, a gente não diz, não usa muito a palavra rima, porque eles não sabem, então a gente dá um exemplo primeiro, depois diz que é rima, né? Depois identificar nos desenhos, objetos, qual rima com o quê. Então, pegar uma bola e vamos ver agora o que pode rimar com bola. E daí pegar outras coisas para ela tentar identificar. É com cola? É com anel? Ou é com sabão? O que rima bola? Né? Então, eles vão identificando. Depois, identificar a palavra. Então, eu não tenho mais desenho e objeto. Eu brinco já só com a palavra falada, né? E depois produzir uma palavra que rima. Isso é o mais difícil. Então, pedir para a criança dizer uma palavra que rima, que termina parecido, é uma tarefa mais difícil que tentar encontrar dentro de uma musiquinha o que era parecido, né? Vejam que tem uma complexidade dentro do próprio nível para a gente cuidar também, tá? E por fim, a gente chega no último nível, que é o nível do fonema, que vai ser então a mínima unidade da palavra, porque consciência fonológica é a gente estar dentro da palavra, né? Eu não fui ainda para a frase, aí nossa ideia é ficar por aqui, né? Então eu vou ter então para cada palavra dessas, a criança, isso vai ser num momento que ela já está começando a fazer a relação, porque daí olha o que ela faz. Ela consegue se dar conta que essa palavra tem mínimos pedacinhos. Esses mínimos pedacinhos vão ter que representar a letra ou algum grafema. Então, ela se obriga a entender que tem uma divisão, que tem uma fragmentação. Então, B, O, L, A. Isso, então ela vai entendendo, mas a gente também não vai fazer tarefas, simplesmente começar com tarefas de fazer segmentação. A gente vai começando devagarinho, mas isso já vai estar junto. Semana que vem, na outra semana, a gente vai ver princípio alfabético. Isso vai chegando junto com a questão do princípio alfabético, porque no momento que eu estou trabalhando com a relação da letra com o som, eu estou desenvolvendo a consciência do fonema. Então, acaba que quando chego na consciência do fonema, eu já estou trabalhando com a relação com a letra. E as coisas, de novo, se cruzam. Eu não consigo, às vezes, trabalhar somente com a consciência do fonema. Às vezes, eu já estou trabalhando junto com a letra. Então, na uva também, a gente percebe que há 3 sons, né? A. E o cachorro, a gente já tem 6 fonemas. A, Sh, O. Então, aqui são símbolos já, né? A gente percebe que há uma diferença entre, por exemplo, cachorro, a gente vai ter bem mais letras, a gente tem 8, né? E sons a gente tem 6, porque é diferente, né? O fonema representa um grafema, o grafema às vezes tem uma letra ou 2, então por isso a diferença. Mas então entender sobre divisão em fonema exige que a criança já esteja num nível de escrita quase que já fazendo então a relação fonema-grafema. Então aqui tem algumas atividades que vão ser também das mais simples até as mais complexas, mas que a gente não precisa se preocupar, que a gente tem que passar por todas elas, mas entender que a gente não vai cobrar de uma criança que está começando, né, um trabalho lá da letra F, por exemplo, né? Mas eu vou passar então explicando que na letra A o começo do trabalho vai ser trabalhar com os fonemas iniciais. Vejam que é trabalhar com a literação, então vogais, consoantes que alongam, né? Depois identificar para depois produzir. Então, identificar um sonzinho que tá no início de uma palavra ou no final. Depois, segmentar palavras pequenas. U, V, A já é algo mais complexo, mas se eu começo com palavrinhas pequenas. Unir os fonemas e formar palavras, aí é o contrário, eu digo U, V, A e a criança junta. Depois, substituir, adicionar, subtrair um som, por exemplo, tirar R de mar, o que fica? Ah, fica má. Ou pega a palavra, por exemplo,
pega a palavra amar e coloca o rã no final, fica amar, quer dizer, tirar, colocar, fazer essas brincadeiras. E isso também exige muito mais da criança, porque ela precisa pensar na palavra, segurar lá, pegar o som, colocar, né? Por exemplo, substituir o mã de mar por b, fica bar. Isso é uma tarefa bem mais complexa, né? E o último é inverter. Inverter é a tarefa mais difícil, inverter os sonzinhos de uma palavra. Então, a, v, e, em e, v, a. Quer dizer, transforma em outra palavra, mas eu preciso segmentar primeiro, reter isso na minha memória de trabalho e aí falar o inverso. Então, isso é uma das tarefas a tarefa mais complexa da consciência fonológica. Mas que a gente não pensa que isso tem que ser realizado, né, na escola, mas por exemplo, fazer segmentação de palavrinhas, a gente até pode brincar com as crianças, por exemplo, se a criança já está conseguindo escrever palavras simples, né, ela está numa fase que ela já faz relação do fonema com o grafema, a gente pode brincar, por exemplo, de fazer um ditado só de sons, pega palavrinhas pequenas, então vamos lá, vamos tentar descobrir que segredo é. Eu vou falar os sonzinhos separados, vamos tentar descobrir o enigma. Então eu falo lá, por exemplo, m, a, l, a. Ah, é mala. Então, eles adoram, mas isso a gente vai fazer quando a gente percebe que eles já têm segurança, que já conseguem, né? Ou eles separarem, fazer o contrário. Então, são brincadeiras que a gente pode realizar, mas que a gente já está chegando, por exemplo, num momento em que a criança dominou, se ela já é capaz de fazer isso, de representar som da fala com letra, ela chega num momento que é o limite da consciência fonológica, que a partir daí ela vai ter que trabalhar a aprimorar essa escrita usando as regras, né? Aí vem as regras, né, de contexto, que não é sempre que eu utilizo essa letra, vem as regras, as irregularidades, onde eu não sei se eu vou usar essa cedilha, 2 S, vem outras demandas. E que a consciência fonológica chega num patamar onde ela não desenvolve mais, porque a criança já chegou onde ela queria. E aí passa-se a pensar em consciência de outros níveis, a sintática, semântica, que ela vai tendo que utilizar para construir o texto depois, para ler e escrever o texto. Mas para esse primeiro empurrão, onde a criança está chegando e quer decifrar uma palavra, ler, ou escrever uma palavra simples, eu preciso desenvolver isso, né? E chegar até o momento que ela consiga fazer toda essa relação, tá? Então, a consciência fonológica, ela não é um modismo, como vocês veem, né? Então, ela é um conjunto de habilidades, né, que precisa ser desenvolvido, que não é também uma onda do momento, né? Ela não cai por terra, porque a gente, às vezes, a gente até pode dizer, eu não uso. Tu pode até dizer que não usa com esse nome, mas tu vai precisar fazer a criança pensar no som da letra e isso é consciência fonológica. Tu vai fazer a criança se dar conta da rima, isso é consciência fonológica. Então, não é uma onda do momento, né? É algo que sim, já existia, não era tão bem, talvez, desenvolvido, é algo que, com certeza, a ciência vem contribuir, né? A fonoaudiologia, a linguística, a psicolinguística, tudo isso veio contribuir. E ela é necessária antes e durante a alfabetização. Talvez não precise mais tanto quando a criança chega no nível alfabético, porque ela já não depende mais do som, ela precisa de outras informações, mas antes e durante a alfabetização ela é muito necessária, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais, assim, já finalizando, sobre a consciência fonológica, então, e a alfabetização na pós-pandemia, né, que ela com certeza ela nos auxilia a fazer essa criança resgatar muitas coisas, né, para conseguir chegar no desenvolvimento da escrita e da leitura. Então, devemos iniciar, então, com atividades de consciência fonológica bem simples, né, assim como a Suelen falou, né, que teve que começar com coisas muito simples que não eram de 4º ano. Não tenham vergonha e não tenham medo de fazer essas atividades, porque no máximo que vai acontecer é as crianças acharem muito fácil e aí vocês terem que ir para um outro nível mais difícil. Agora, se essas crianças gostarem disso e mostrarem que podem ir além, isso só está ajudando a fazer, a pensar, né,
a refletir sobre a sua linguagem, né? Então, assim, não vai fazer mal nenhum a gente trabalhar, a gente perder, não é perder, né? Mas a gente usar o nosso tempo brincando com a linguagem para que daqui a pouquinho ela seja um expert e consiga fazer essa transposição para a escrita, né? A gente não consegue fazer uma criança alfabetizar se ela não refletir sobre a fala, não tem como, né? A gente então estimular a linguagem para servir de ponte à escrita e à leitura. Então, assim, se a gente tivesse um outro sistema de escrita, tudo bem, eu até diria, não precisamos fazer isso, né? No sistema lá da China, do Japão, que eles usam não me lembro agora se é em um ou outro, mas tem um deles que cada palavra é um símbolo, é um desenho, quer dizer, então não depende dos sons da fala, depende das palavras como um todo, mas o nosso sistema não é assim, o nosso sistema são 26 letras que se relacionam com sons da fala, ponto. Então é um pequeno, mas, né, complexo segredo a ser desvendado para chegar na produção tanto da leitura como da escrita. E aí, o próximo capítulo, que vai ser em outro momento, a gente vai falar de princípio alfabético, que aí sim a gente precisa, então, exercitar o que realmente são essas regras que a gente no início trabalha com a criança, que sons cada letra representa, né? Tentar esmiuçar um pouquinho mais, né? E com isso também a gente vê a parte do letramento, que eu acho que é uma coisa mais familiar, né, para quem já está na escola, mas que a gente relaciona com tudo isso, né. E uma coisa bem que eu queria falar agora, já que eu tinha comentado antes, é que eu tenho pensado e fiz uma estruturação que depois eu quero propor no próximo encontro, para quem tiver vontade, enfim. E eu tentei desenvolver um pequeno programinha, alguns encontros, por exemplo, que a gente pudesse trabalhar com crianças que estão, então, precisando de um resgate. Quando eu digo resgate, não estão ainda no nível alfabético, estão precisando, né, fazer essa relação grafema-fonema, né, precisam chegar nesse ponto para essas crianças que não conseguiram. Então, eu fiz um esquema de encontros, né, que a gente consiga trabalhar em cada um deles os 3 pés, mas tentando numa mesma temática, indo do simples para o complexo, tentando trabalhar com elas. Então, claro, é uma proposta que daria para se fazer numa sala de recurso, por exemplo, onde tu tem um tempo que tu fica com a criança tanto individual, como em dupla, como em grupo, também no coletivo daria, mas a gente teria que ter uma atenção específica para essas crianças. Então, eu não sei como que nas escolas está se pensando esse resgate, se está sendo feito junto com os outros, como é que está acontecendo, mas é uma proposta de a gente tentar dar uma acelerada com esses que estão precisando dessa recuperação, né? Tentar, por exemplo, recuperar em 10 encontros, por exemplo, um ano inteiro que a gente levaria. Mas que se a gente pega firme, eu acredito que a criança consegue, pelo menos, acompanhar, né, bem mais fácil os outros que estão já conseguindo ler. Então, eu pretendo, eu quero terminar para trazer no próximo, para quem tiver interesse e quiser tentar experimentar com a sua turma, ou se está em sala de recurso, ou quer experimentar esse programa, assim, eu vou chamar de me dar uma mãozinha, né? Que é tentar dar um empurrãozinho para essas crianças.